Hoje eu quero trazer aqui o resumo de um livro que eu li recentemente. Eu achei um livro muito interessante, é um livro fácil, um livro super simples, mas que traz uma série de reflexões sobre disciplina, sobre resiliência, sobre a gente dar valor nas pequenas coisas da vida. Que livro é esse? É o livro Arrume a Sua Cama. Para quem não leu, eu gostei tanto da leitura que eu resolvi fazer um resumo, trazendo aqui um pouco também de alguns insights, de algo que a gente pode extrair do livro para o nosso dia a dia. Eu recomendo que você não fique só aqui no meu resumo, que você procure o livro e leia, porque, como eu disse, é um livro fácil, um livro simples, mas que traz muitos insights. Então, vamos lá. Esse livro, ele foi um best-seller, muito recente. Ele é escrito por um almirante da Marinha norte-americana. Então, é um livro que contém uma história verdadeira, uma história verídica. Esse almirante, ele teve vários feitos na carreira dele, ao longo de muitos anos, servindo a Marinha norte-americana. Inclusive, ele esteve na frente que prendeu o Saddam Hussein, né, na tropa que prendeu o Saddam Hussein. Então, é um cara com muitos desafios, com muitas glórias ao longo da vida dele. Porém, ele começa o livro justamente dizendo pra gente que a gente precisa dar valor nas pequenas coisas. Ou seja, ele começa o livro trazendo a importância da gente arrumar a nossa cama todos os dias. Por que arrumar a cama todos os dias? Ele diz que se você levanta todos os dias e arruma a sua cama, aquilo é a representatividade da primeira tarefa que você faz no dia. Então, se a primeira tarefa que você faz no dia, você já não faz, que você deveria fazer, você não faz, ou faz mal feita, ele fala que isso traz uma carga emocional de coisas que você pode deixar por fazer ao longo do seu dia. Então, ele diz que na Marinha, todo marinheiro, a hora que toca a sirene, o marinheiro tem que levantar, arrumar sua cama. E aí, gente, tem todo um ritual para arrumar a cama, o jeito que dobra a coberta, onde que a coberta tem que ficar, centralizada no travesseiro, ou seja, tem toda uma questão de procedimento, aliás, afinal é o exército. E aí ele fala que vinha sempre alguém de uma patente, óbvio, mais alta, e inspecionar se os marinheiros tinham cumprido com aquela tarefa, com o zelo que aquela tarefa merecia. Então, na verdade, é uma analogia. O que ele está querendo dizer? Que a gente precisa fazer bem feito as mínimas coisas que a gente se propõe a fazer. Lá na Marinha era arrumar a cama. Então, se você não é capaz nem de arrumar a sua cama da maneira que precisa ser arrumado, como será que você vai fazer as grandes coisas que você se propõe a fazer? Então, quais são as pequenas coisas do seu dia a dia que você se propõe a fazer e como você está fazendo? Você está fazendo com cuidado? Você está fazendo com atenção? Você está fazendo com disciplina? Ou porque é algo pequeno, algo simples, você simplesmente está fazendo de qualquer jeito? Então, essa é a primeira e grande lição do livro. A segunda grande lição do livro ele diz que sozinho a gente não vai a lugar algum. Então, não sei se vocês conseguem imaginar, o livro traz bem isso, né? O quanto que o treinamento, né, dos artilheiros, dos marinheiros, né, é um treinamento rigoroso. Ele traz que, por várias vezes, ele esteve em situações muito difíceis, em situação em que, se ele não tivesse alguém ao lado dele, muito provavelmente ele não teria saído vivo dessa situação, ou muito provavelmente ele teria desistido, né, da missão que tinha que ser cumprida. Ele narra um acidente seríssimo que ele passou quando ele salta do paraquedas e tudo mais, e que ele diz que ele só conseguiu se reerguer, que ele conseguiu só voltar à ativa depois desse acidente, porque ele teve pessoas fundamentais ao seu lado, ao lado dele, ao longo da recuperação, porque ele teve pessoas importantes ao lado dele, ao longo, então, do que eu disse para vocês, dessas provas, ao lado dele, os momentos de exaustão. Então, aqui, de novo, né, fica pra gente a mensagem de que não adianta a gente se achar autossuficiente, não adianta a gente achar que talvez porque a gente já atingiu um certo patamar, eu não preciso do tempo inteiro ter pessoas ao meu lado. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa em que, se eu não tiver pessoas para me apoiar, pessoas que eu confie, pessoas que me sustentem, muito provavelmente ou eu vou falhar ou eu vou simplesmente desistir. A terceira lição do livro é: olhe as pessoas de acordo com o coração que elas têm. O que ele quer dizer isso? Aqui ele traz uma história muito legal em que ele pré-julgou uma pessoa. Então, num determinado momento, ele foi conversar com um superior lá, uma alta patente da Marinha, e tinha uma pessoa aguardando na recepção, e ali na recepção ele começou a fazer um monte de julgamentos a respeito daquela pessoa. Ele começou a falar: meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Ele acha que ele vai conseguir alguma coisa aqui, é um cara fraco, franzino, pequenininho, nossa, nós somos da Marinha, na Marinha a gente tem que ser forte, na Marinha a gente tem que ser alto, na Marinha isso, aquilo outro. Depois ele acabou sabendo que aquele cara franzino, aquele cara simplesinho que estava ali naquela recepção, era um cara
que tinha assim, grandes feitos, tinha sido condecorado, tinha sido responsável por grandes vitórias dentro do exército, e era um cara assim, de coração enorme, um cara que depois recebeu ele também, né, de coração aberto. Então ele diz: deixe de lado os seus pré-julgamentos, pare de olhar as pessoas pela embalagem, pelo rótulo, por aquilo que você acha que é o que destaca, por aquilo que você acha que é importante, e faça uma leitura do que realmente a pessoa é na sua essência, no seu coração, nos seus valores, na sua ética, na sua conduta. Isso faz toda a diferença na vida de um excelente profissional, de uma excelente pessoa. A quarta lição, eu adoro a quarta lição. A quarta lição é: deixe de lado o vitimismo. E aqui a gente vê muitas pessoas no ambiente corporativo, todas se vitimizando, porque tudo é comigo, ou porque nada é comigo, tudo acontece com o outro, ou nada acontece com o outro, tudo é para mim. E nesse ambiente de exército, ele traz inúmeros exemplos aonde, se você falha minimamente, se você não cumpre procedimentos, você é duramente castigado. E nesses castigos, você tem duas formas de enfrentar esse castigo. A primeira forma é se vitimizando, porque sempre sou eu, sempre é comigo, tudo é comigo. A segunda forma é encarando o castigo como algo para melhoria. Então, o exemplo que ele traz é de um determinado momento em que ele teve que ir para um castigo, né, para uma penalidade lá por algo que ele tinha feito errado, e que aquilo depois rendeu para ele um resultado muito melhor. Ele teve que fazer uma série de exercícios repetidamente, e esse número de exercícios que ele precisou fazer por castigo fez com que ele se tornasse, no futuro, o melhor nadador da equipe. Então ele fala: se eu tivesse só me vitimizado, é óbvio que no primeiro momento eu fiquei com raiva, eu quis mandar o meu superior, né, catar coquinho na ladeira, mas foi isso que me engrandeceu, foi isso que me fortaleceu, foi isso que logo à frente me fez me destacar frente ao meu pelotão numa prova assim assada, uma prova de nado, eles vão nadar no mar e assim por diante. Então, a gente pode escolher como eu quero interpretar as intempéries que eu vivo no meu dia a dia. E a gente tem muita intempérie no dia a dia, né? Eu posso encarar e ficando sentado chorando, ou eu posso, sim, sentar, chorar, reclamar, mas logo em sequência tirar proveito daquilo. Quinto ensinamento é errando que se aprende. Esse eu acho fantástico também, porque dentro das empresas a gente acaba tendo a cultura de que a gente precisa evitar o erro, né? De que o erro é algo negativo. E ele deixa muito claro que quando você erra, se você erra, mas faz uma excelente, uma boa avaliação daquele erro, para que numa próxima situação como aquela, você não cometa esse mesmo erro, esse é o grande valor, né? Porque você se permite se jogar, você permite que você enfrente os seus medos. Muitas vezes a gente não se arrisca, a gente não inova, porque a gente tem medo de errar. Medo de errar e ser punido. Mas nós já vimos que às vezes a punição nos engrandece, né? Então, se eu já interpreto pelo lado de que eu não vou ficar no mimimi, que eu não vou me vitimizar o tempo inteiro, vou usar os meus erros, os meus fracassos para me engrandecer, eu me arrisco. E o arriscar é enfrentar os medos. Quantas e quantas vezes você já não ficou paralisado, queria muito fazer alguma coisa, mas você falava: e se eu errar? E se eu errar, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você tentou fazer algo diferente, se arriscou e que alguma coisa não deu certo. Mas você tentou, você enfrentou o seu medo. Eu vou falar a sexta e a sétima lição juntas, porque elas são: ouse e enfrente os tubarões. Elas estão todas conectadas, né? A questão do vitimismo, a questão do enfrentar os medos, do ousar, enfrentar os tubarões. Ele diz que no exército, na marinha, eles são o tempo inteiro forçados a enfrentar os medos, a enfrentar os tubarões. Por que tubarões? Porque no livro ele traz um momento em que eles tiveram realmente que ir para o oceano, nadar, num local que era lotado de tubarões. E aí, que a única coisa que eles são orientados é: nada, você não pode parar, você não pode paralisar, vai ter tubarão. Este é um lugar de tubarão, então você já vai sabendo disso, tem tubarão. Se por um acaso o tubarão vier pro seu lado e vier te atacar, você dá um soco no nariz do tubarão. Se você der um soco no nariz do tubarão, ele foge e ele não vai te comer. Vocês imaginam algo mais amedrontador que isso? Ninguém mentiu ou enganou eles que, não, pode ir, não tem tubarão não, aí não tem tubarão, vai, pode ir. Não, tem tubarão, mas vocês precisam vencer essa prova. Para isso, se um tubarão vier para o seu lado, você vai fazer isso. É aquele risco calculado, né? Então, muitas vezes também a gente acaba querendo amenizar as situações, a gente não conta para o outro o risco que ele vai correr, a gente não estampa de maneira clara o cenário em que o outro está se inserindo, porque a gente sabe que o cenário não é bom, e aí a gente tenta poupar o outro.
Mas o poupar o outro pode fazer com que ele vá para uma situação despreparado. E se ele vai para uma situação difícil, uma situação que tende a ser dolorosa, uma situação que tende a ser perigosa, despreparado, a chance de dar errado é 1000 vezes maior. Então, seja transparente. Deixe claro o cenário em que os seus liderados, em que a sua equipe está se metendo, está entrando. E prepare, oriente, dê as coordenadas para que a sua equipe, o seu time saiba enfrentar a situação de maneira correta, de peito erguido, de maneira responsável. Então, enfrente os tubarões, sabendo que você vai enfrentar os tubarões. 8ª lição. Ofereça sempre o seu melhor. Ele deixa claro, gente, que a pessoa que faz aquilo que ela simplesmente precisa fazer, basicamente, muito provavelmente ela vai se misturar no meio dos medíocres. Se você quer se destacar, se você quer ser valorizado, se você quer ser reconhecido, você sempre tem que fazer o melhor. No mundo mediano, as pessoas fazem a média. E se a gente quiser se destacar, se eu quero ser o melhor profissional, se eu quero ser a melhor mãe, se eu quero ser a melhor líder, eu tenho que fazer o meu melhor. Prestem bastante atenção. É o meu melhor. Não é o melhor comparado com o outro. Não é eu sou a melhor mãe da rua, eu sou a melhor mãe da escola. Não, eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo o meu melhor. Como mãe, como esposa, como amiga, como profissional, como irmã. Eu já ouvi da minha terapeuta, assim, Ana, ninguém faz aquilo que não é capaz de fazer. Então, se você está se entregando para qualquer coisa com essa consciência de que você está fazendo o seu melhor, é o limite do que você pode fazer. Pode ser que o outro não vai se agradar, pode ser que o outro ache que você precisava fazer mais, mas você vai estar de consciência tranquila, de coração tranquilo de que você está fazendo o melhor. Agora, se você pensar, eu vou fazer aqui na média, eu vou fazer o que todo mundo faz, porque é o que todo mundo faz mesmo, você vai ficar no meio dos medíocres. E se essa é a sua escolha, tudo bem, não tem problema. A 9ª lição é, tenha sempre uma palavra positiva. Ele diz assim, o mundo já está cheio de pessoas que adoram trazer uma informação ruim, que adoram contar uma tragédia, que adoram olhar pra gente e falar assim, eu avisei, eu falei que não ia dar certo, eu falei que isso não era assim. O que o mundo precisa são pessoas que tragam uma palavra positiva, uma palavra de força, uma palavra de generosidade. Ele conta assim, né, uma história de que nesse meio deles, né, no exército, na marinha, muita gente morre, né? Porque vai pra guerra, vai pra luta, vai pras batalhas e não volta. Então são famílias que perdem filhos, que perdem pais. Então que o exército ensina isso muito a eles, né? Que a gente precisa minimamente ter uma palavra positiva. Se eu não tenho uma palavra positiva em uma determinada situação, é melhor que eu me cale. E tudo bem também me calar. O problema é que a gente acha que sempre tem que dizer alguma coisa, e aí muitas vezes a gente não tem uma coisa boa para dizer, e aí a gente acaba piorando situações, a gente acaba marginalizando o outro, a gente acaba chateando, a gente acaba rompendo relações. Então pense sempre, o que eu vou dizer é algo positivo? Se for positivo, eu direi. Se não é positivo, eu me calarei. E a última lição do livro é jamais desista. Então, ele traz também uma alusão, ele diz que desde o primeiro momento, quando você entra na marinha, existe um sino em um determinado lugar. E aí eles já são avisados, olha, se chegar em um determinado momento e você achar que não é para você, que você não dá conta, que está sendo muito para você, basta tocar o sino. E aí, ao longo do livro, ele vai falando, ele vai trazendo todos os desafios que ele foi se colocando e foi conseguindo enfrentar, e ele tinha sempre isso na cabeça, eu não vou tocar esse sino, não vou tocar o sino. Por quê, gente? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Então, é importante que cada um de nós tenhamos esse objetivo, esse propósito. Ele queria ser um grande marinheiro do SEAL, né, que é a marinha norte-americana, e conseguiu, com dificuldades, com acidentes, com tubarões, mas com pessoas ao seu lado, perseverando, com disciplina, valorizando as mínimas conquistas do dia a dia. Então, se coloque um propósito, se coloque um objetivo. Esse objetivo, esse propósito pode ser qualquer um. É o seu, é aquele que você escolheu para você. Então, pode ser assumir um cargo, pode ser conquistar um salário, pode ser trabalhar em uma empresa, pode ser construir uma família, pode ser morar em um determinado local, pode ser realizar uma grande viagem, mas tenha um propósito e não desista dele. Trace um caminho, trace um plano, tenha pessoas ao seu lado que te fortaleçam e que junto com você te levem para esse lugar que é seu, é o seu objetivo. Não é o da Ana,
Não é o de mais ninguém, é o seu. Não desista do seu sonho.